Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline Cristina da Silva, eu sou psicóloga, falo de Brasília, Distrito Federal. E preparei o tema da live hoje com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, porque eu acho que muitas pessoas podem sair dessa pandemia mais bem preparadas e outras podem sair dessa pandemia menos preparadas. Então, vamos lá. Bom, primeiro, vamos para o tema. Peguem papel e caneta, porque eu vou falar conceitos totalmente novos, coisas inéditas. Esse conteúdo é inédito, coisa que vocês talvez não tenham ouvido antes. Então, anotem aí para a gente construir o raciocínio. Eu gosto disso, vocês sabem que eu gosto disso. Então, vamos lá. Primeiro, o que é viver da psicologia? Eu falo sempre que viver da psicologia é você ter sucesso. E eu defino sucesso como reconhecimento, valorização, retorno financeiro, vivendo dos frutos dos rendimentos da psicologia. Então, é possível você viver da psicologia tendo reconhecimento, valorização e retorno financeiro. Quando eu digo isso, eu gosto de ainda ampliar mais esse conceito. Quando eu falo viver da psicologia, eu estou falando de você aí ter liberdade financeira e possibilidade de escolha. Liberdade financeira é você conseguir viver a vida no padrão de vida que você gostaria. Presta atenção nisso. Então, quando eu falo viver da psicologia, eu estou querendo ensinar vocês a terem liberdade financeira. E quando eu falo em possibilidade de escolha, isso também é outro conceito que significa você escolher as demandas que você quer atender, escolher seu público, escolher sua área, escolher o seu horário, escolher onde atender, escolher como investir e não se submeter aí a situações indesejáveis. Então, quando eu falo em viver da psicologia, eu estou falando viver da psicologia não no sentido de sobrevivência, de aperto, não. Estou falando em você ter liberdade financeira e possibilidade de escolha. De você ser o psicólogo, de você ser a psicóloga que você deseja, vivendo dentro do padrão de vida que você aí almeja alcançar. Então, eu bato muito nessa tecla, e tem um motivo, porque eu sei que alguns colegas têm muita dificuldade para se posicionar adequadamente e viver da psicologia. Então, tem colegas que têm essa dificuldade com pouco tempo de formado, tem essa dificuldade depois que saiu da profissão, se ausentou, às vezes só fez a graduação e nunca atendeu. Tem colegas aí que já tentaram de várias formas e não conseguiram se posicionar adequadamente, viver da psicologia. Enfim, tem várias realidades, mas de forma geral, eu sei que existe aí um número de alguns colegas, né, algumas pessoas que estão com dificuldade de se posicionar adequadamente, viver da psicologia. E aí, além dessas dificuldades que as pessoas que estão passando já tinham, vem uma outra dificuldade, vem uma crise. E nesse ano de 2020, nós fomos surpreendidos, não com uma crise que a gente já conhecia, nós fomos surpreendidos com uma pandemia. E aí, eu tenho observado isso, eu estou falando da pandemia, mas se a gente parar para pensar, e eu vou falar isso compartilhando com vocês, desde que eu me entendo por gente, eu já escutava meus pais falarem sobre crise. Então, crise não é uma coisa que é recente. Crise sempre esteve presente. Penso que não só desde a minha existência, né? Se a gente olhar para a história, a gente tem vários elementos que nos mostram que a crise ela existe durante toda a história da humanidade. Então, durante toda a nossa história, existe a crise, vários tipos de crise, mas nesse ano, agora em 2020, nós fomos surpreendidos com uma pandemia. Então, eu analiso isso com curiosidade, porque agora eu estou falando do corona. Mas desde, sei lá, de 6, 7 anos, existia crise econômica, inflação. Então, eu vejo isso que no nosso contexto aqui em Brasil, é comum a gente falar crise. Claro que nunca passamos por uma crise,
desse tamanho, né? Pelo menos não a minha geração e algumas gerações que estão aqui comigo. Mas quando a gente fala em crise, no nosso contexto Brasil, nós temos crise na economia, crise na educação, crise na saúde, crise moral e ética, crise política, enfim, várias crises. E acontece que de março para cá, nós tivemos que rever, com a pandemia, com essa crise aqui que eu estou me referindo agora, rever a nossa forma de atendimento. E eu falo isso porque é curioso, e eu vou trazer alguns elementos sobre essa curiosidade, que desde março nós precisamos aí rever a nossa forma de atendimento. E cada psicólogo teve uma reação diferente, reagiu de um jeito. Tem alguns, por exemplo, que pararam de atender desde março, fecharam lá o consultório, pararam de atender. Tem aqueles outros colegas que iniciaram os atendimentos online de forma intensiva, intensa. Tem outro grupo de colegas que estão timidamente realizando alguns atendimentos, esperando a crise passar. Eu queria conduzir a sua atenção para algumas oportunidades que estão vindo com essa crise, com a pandemia. E não só oportunidades, algumas tendências. Você sabe o que é tendência? Tendência é uma projeção de comportamento. Isso é uma tendência. E existem também algumas limitações. E algumas dessas limitações, dessas oportunidades, você pode aí gerenciar. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de falar nisso que você pode gerenciar, eu quero trazer alguns conceitos que têm surgido em estudos de países que já passaram pela crise o pico mais alto aí dessa pandemia, e já estão realizando estudos de comportamento dos consumidores, dos serviços, dos produtos, das pessoas que querem consumir. Então, já existem estudos em alguns países sobre o comportamento pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia. Bom, então é interessante a gente pensar, alinha aqui comigo esse conceito que estudos apontam que profundas mudanças de valores e mentalidades decorrentes da pandemia redefiniram hábitos e comportamentos. Enquanto a gente está aqui, tem pessoas fazendo estudos do comportamento humano pós-pandemia. E foi observado já em países que estão em outro momento da crise, estão sendo verificados que essas pessoas estão apresentando comportamentos, hábitos, mentalidade e mudanças profundas de valores. Olha que incrível isso. Estão fazendo pesquisa. E aí, você está fazendo pesquisa? Deixa eu aproveitar e puxar aqui a orelha. Você, nessa crise, está fazendo alguma pesquisa para descobrir sobre o comportamento dos seus clientes, dos seus pacientes? Enquanto a gente não faz pesquisa, tem pessoas que estão fazendo pesquisa para descobrir como vai ser o pós-pandemia. E aí eles verificaram nesses estudos que o cliente pós-pandemia, ele está mais criterioso, ele está digital. O cliente pós-pandemia, ele está mais coerente, questionador, econômico, voltado para a família e menos tolerante a consumir por consumir. Então, surge, nesse cenário pós-pandemia, o consumidor que chama consumidor do novo normal. Consumidor do novo normal. Anotem aí, agora, no caderninho de vocês, no bloco de notas, na agenda, em qualquer lugar, anotem aí que existe, pós-pandemia, um novo tipo de consumidor, que chama consumidor do novo normal. O que é isso? Nós tínhamos uma ideia do que era normal. Com a pandemia, esse conceito de normalidade,
ele vai sofrer alterações. Por isso o nome novo normal. Olha que interessante isso. E aí esse estudo traz alguns elementos. E eu acredito muito nisso porque durante a pandemia eu consegui me ver nesse perfil do novo consumidor, do novo normal. Porque, de fato, hoje eu estou mais criteriosa. Eu estou muito mais digital. Eu estou muito mais coerente, conectada aos meus valores, às minhas atitudes. Eu estou me questionando muito mais. Tem muita coisa que era supérflua que hoje eu não penso mais em consumir, por exemplo. Eu estou muito mais econômica, eu tenho gastado muito menos de coisas que antes eu gastava e agora não me faz falta nesse contexto aqui. Voltado para a família, sim, tanto eu como acho que a maior parte das pessoas que tem filhos, que a empresa fechou, a gente acaba voltando para onde? Para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, voltando cuidado para as pessoas mais velhas, voltando a nossa atenção para as crianças. E nós, psicólogos, que atendemos o universo de pessoas, nós precisamos estar atentos a essa informação. As pessoas estão mudando. O consumidor está mudando. Aí você fala, mas eu não vendo nada, por que eu estou preocupado em consumidor? Porque o seu paciente, ele consome o seu serviço. Você tem consumidores, sim. O seu paciente, cada atendimento que você realiza é uma forma aí de consumir o seu serviço. O novo normal, ele traz novos conceitos. E anota aí outro conceito novo do novo normal. Vocês já ouviram isso antes que eu estou falando? É um conteúdo inédito ou é repetido? Coloca aí para ter o feedback. Vocês já ouviram uma palestra na psicologia sobre o novo normal? O novo normal traz novos conceitos. E um deles é empresa resiliente. E a empresa resiliente é a empresa que está preparada. E aí a gente usa 3 R's. 3 R's. Coloca aí R. A empresa resiliente é a empresa que está preparada para responder. Responder. Como assim, Aline? Resposta, reação à crise e a continuidade da operação, ou seja, da continuidade do negócio, da continuidade dos atendimentos, da continuidade de suprir a demanda. Então, a empresa resiliente, primeiro R, é a que responde. Responde à crise, dando continuidade à sua operação. Existe também outro R, o segundo R, retorno. A crise vai passar. Mas a empresa resiliente, ela vai retomar ao novo normal de forma mais saudável, sustentável e rentável. Por quê? Porque está tendo mudança na economia, nas pessoas, no serviço. E a empresa resiliente tem o terceiro R. É aquela que vai reimaginar. E ela vai reimaginar como que ela vai se manter, como será a sua atuação no novo normal. Nesse cenário onde aquela normalidade que nós conhecíamos, ela vai ser alterada por novos padrões e novos hábitos. Então, aqui eu estou falando de empresa resiliente, porque é um conceito, né, desse estudo, mas pensando aqui no nosso consultório, na nossa clínica, no nosso atendimento, o nosso consultório ele precisa ser um consultório resiliente. Para quê? Para ele retornar, para ele reimaginar como que vai ser o funcionamento pós-pandemia e para você responder, ou seja, não parar
de realizar os seus atendimentos, dar continuidade à sua atuação. Dito tudo isso, eu coloquei aqui 3 limitações e 3 oportunidades que, dentro desse cenário de crise, para você que quer viver da psicologia, eu coloquei 3 limitações e 3 oportunidades que você, psicólogo, que você, psicóloga, podem gerenciar. Ok? Então, por isso que eu falei, pega papel e caneta, porque são conhecimentos, são palavras, são termos que são novos. E aqui eu quero que você tenha um consultório resiliente. Estou falando consultório resiliente porque a maior parte de nós atendemos no modelo de consultório. Como assim? Ali você e o seu paciente. Por isso que eu estou trazendo esse modelo. Mas poderia ser uma clínica? Você pode ser empreendedor e ter sua clínica? Pode. Você pode fazer atendimentos diferentes? Pode. De qualquer forma, você precisa ter esses 3 R's. Ter resposta, ter retorno e reimaginar o cenário pós-pandemia, o novo normal. Pensar no consumidor novo normal, pensar no seu consultório resiliente. E aí tem 3 limitações. Primeira, algumas pessoas param na limitação de não tenho como atender. Tem colegas que me falaram que estão desde março sem exercer atividade profissional. Cuidado com isso, porque alguns colegas estão achando que quando passar essa crise toda, as coisas vão voltar ao jeito que era. E eu estou aqui para te alertar. Existe um novo cenário pós-pandemia. E se você não está aproveitando esse momento de pandemia para se readaptar, para se adequar a esse novo normal, você está em desvantagem, porque enquanto você está parada, tem pessoas se adaptando, desenvolvendo a habilidade de resiliência, dando resposta para quem precisa, levando retorno, reimaginando esse cenário. Então, cuidado, porque esse não tenho como atender é uma limitação, é uma ideia que você tem, que talvez com criatividade, talvez com estratégias, talvez superando as suas limitações, talvez você consiga aí atender e começar o seu negócio, ou continuar o seu negócio. Tem outra limitação, que algumas pessoas assumiram essas limitações como verdades absolutas, mas são construções, são ideias. E as ideias existem para ser validadas ou não. São crenças. Falando aqui no psicologuês, são crenças. Cuidado com a segunda limitação. As pessoas estão dizendo aí, as pessoas não têm dinheiro. Na minha abordagem, isso chama distorção cognitiva. Se tiver alguém da TCC aí, vai entender. Por que uma distorção cognitiva? Porque isso é uma distorção que chama generalização. De fato, tem muitas pessoas que ficaram com seus rendimentos comprometidos. Mas, cuidado para não generalizar. Tem muitas pessoas que pararam de trabalhar com essa crença de as pessoas não têm dinheiro. Muitas vezes, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas não têm a psicoterapia como prioridade. Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prioridade. Então, tem muitas pessoas que realmente perderam o emprego, perderam o local de trabalho, perderam aí a possibilidade de renda. Tem muitas pessoas que estão nessa condição. Mas tem muitas pessoas que não tiveram alteração da renda. Eu quero que vocês pensem nessa crença, ampliem essa crença para algumas pessoas não têm dinheiro, mas outras têm. Essa é uma crença mais razoável, mais próxima da realidade. Tem pessoas, funcionário público, por exemplo,
as pessoas que estão exercendo as atividades no digital, tem mercados crescendo aí, mercados, empresas. Então, cuidado, porque isso é uma crença, é uma limitação que pode estar limitando você de ser uma pessoa resiliente, de superar a crise. Cuidado. E aí tem também a outra limitação. Vou esperar as coisas voltarem ao normal. Vou esperar as coisas voltarem ao normal. Cuidado, porque se você está esperando voltar para o seu consultório, abrir a porta e encontrar o mesmo cenário de quando você deixou de atender, eu preciso alertar vocês que, se você acha que vai sair dessa pandemia, vai abrir, depois que passar, que for autorizado tudo, agora eu vou para o meu consultório, você vai mandar mensagem lá para os seus pacientes, voltei a atender, se você espera que vai tudo voltar como era antes, eu preciso te alertar hoje, que é bem provável que você fique frustrado com as suas expectativas. Porque hoje, o consumidor, ele está diferente. Tem pessoas que não querem sair de casa. Tem pessoas que querem ficar no atendimento online. Por vários motivos, vários motivos. Cada pessoa vai ter um motivo. Então, cuidado com a sua expectativa pós-pandemia. Porque o psicólogo que vai viver da psicologia, mesmo na crise, é aquele psicólogo que está aberto a acolher o cliente novo, com padrão comportamental novo. A sociedade está mudando. Faz sentido isso? As pessoas estão mudando. Então, se você está na expectativa de que as coisas voltem àquele normal que você conhecia, cuidado. Essa pode ser também uma limitação. E fazendo aqui uma observação, também um alerta, para você ter cuidado se você acredita que atender se restringe a um ambiente que tem ali fechado de 4 paredes. Cuidado com isso. Nós aprendemos dessa forma na faculdade. O atendimento acontece dentro de um set terapêutico. Mas a sociedade está em processo de mudança e de transformação. Cuidado. Se a sua atuação depende de 4 paredes, cuidado. Cuidado. Se os seus pacientes não foram com você para o atendimento online, cuidado. Isso é um alerta. Por que eles não foram? Será que seus pacientes também dependem daquele espaço ali de 4 paredes, o set terapêutico? Isso é bom a gente prestar atenção, porque são sinais de fragilidade que o nosso negócio aponta para a gente. Estou falando isso porque essas 3 limitações, não tenho como atender, as pessoas não têm dinheiro e vou esperar as coisas voltarem ao normal, podem fazer com que, quando as coisas voltarem ao novo normal, você continue sem viver da psicologia e na crise. Certo? Nós que somos os cientistas de comportamento, nós não podemos ignorar a mudança que o ser humano, que os processos, que tudo está provocando no nosso cliente, no nosso paciente. Muitos de nós estamos na postura de esperar as coisas voltarem ao normal, mas o que você está fazendo para entender por que o seu paciente não está indo no seu consultório? Você está ali sentada do lado do seu problema sem resolver o seu problema. Cuidado com essas limitações. Bom, dito isso, eu vou falar agora de 3 oportunidades que a pandemia está trazendo para quem está sensível às oportunidades. A pandemia está trazendo uma devastação? Sim. Mas toda crise, todo caos, ele provoca crescimento e aprendizado se a gente conseguir olhar a coisa em si, de vários ângulos, e não só de um ângulo. Cuidado com isso também. Quais são essas 3 oportunidades, Aline? Fala. Primeiro,
Você pode começar o seu consultório online com baixo investimento. O que antes era impossível, inviável para muitos, hoje você precisa basicamente de internet, que quase todo mundo tem, um dispositivo eletrônico que tenha conexão para você interagir com o seu paciente. Às vezes um fone de ouvido desse com fio, tanto faz, não tem problema. Então, essa pandemia está dando a oportunidade para muitos de nós começar o consultório online com baixo investimento. Você não tem que alugar, você não precisa mobiliar, você não precisa de projeto. Então, é muito mais simples hoje começar o seu consultório se a gente pensa no modelo convencional. Mas ainda para quem quer o consultório presencial, mesmo na crise, existe uma possibilidade que poucos estão aproveitando. A crise gera oportunidades. Então, se você pensa aí, se você tem dinheiro para investir, se você tem possibilidade de fazer um investimento maior, você pode agora, na crise, comprar um imóvel por um preço mais acessível. Você pode alugar com uma carência. Você tem possibilidades de negociação para ter o seu consultório, para ter a sua clínica, para ter onde atender fisicamente quando a crise passar. Muitos colegas não estão aproveitando essa oportunidade. Essa é a dica aí número 1. Então, se você tem baixo potencial de investimento agora, consultório online. Se você tem maior potencial de investimento, maior capacidade de investimento e deseja ter um investimento presencial, você pode aí negociar valor, carência, forma de pagamento. A crise gera oportunidade. Segundo ponto, nós nunca tivemos, pensando aí no atendimento online, em divulgação e captação de pacientes, nós nunca tivemos tanta orientação do Conselho Federal de Psicologia favorecendo a nossa atuação. Então, com a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia, as regionais, flexibilizaram algumas normas para que a gente pudesse continuar os atendimentos, para atender essa sociedade nova que está surgindo aí, as novas demandas. Então, nós temos aí hoje, como oportunidade, orientações do Conselho para facilitar a nossa prática profissional. Por exemplo, divulgação. Agora tem uma norma orientativa que fala para nós divulgarmos seguindo o Código de Ética, mas nós divulgarmos o nosso trabalho, o nosso serviço. Olha que incrível isso. Então, o Conselho agora, ele está vendo que existe uma demanda nova, uma sociedade nova, e que nós, psicólogos, precisamos nos adaptar à sociedade nova que está aí. Ela já existe. Então, nós, psicólogos, que temos que nos adaptar. Então, tem a norma orientativa do Conselho falando para nós investirmos na nossa divulgação. Claro, seguindo aí os preceitos do nosso Código de Ética. Existe agora a possibilidade também, a facilitação do nosso conselho, dos conselhos, das regionais, para o atendimento online. Hoje em dia só não atende quem não quer online. Antes tinha limitação de sessão, antes tinha limitação de recurso, de tecnologia, de um monte de coisa. Hoje até o cadastro está facilitado. O Conselho facilitou, até flexibilizou o pagamento da taxa do seu registro profissional. Então, aquela culpa que você colocava no Conselho, às vezes, hoje não se aplica. Essa é uma oportunidade. Quando eu comecei, não existia isso. Quando eu comecei a atuar, não existia isso. Era errado e até temeroso fazer divulgação. Quem fazia divulgação fazia com muito medo do conselho, como se estivesse cometendo um crime ou algo que pudesse ser punido. Atendimento online era, assim, mito. Limitado.
e hoje mudou. Então, essa é uma oportunidade. O nosso conselho percebeu que as demandas sociais estão diferentes, que as demandas das pessoas estão diferentes. Então, nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, ao novo normal. E existe a terceira oportunidade, que eu preciso que também chamar a atenção de vocês para essa oportunidade. Aumento da demanda psicológica. O que é isso, Aline? Procura pelo atendimento psicológico. Isso aumentou. E não significa que as pessoas estão doentes ou que nós estamos aproveitando do sofrimento alheio para conseguir dinheiro, nada disso. Aumentou a demanda porque o nosso serviço ficou mais acessível. As pessoas estão mais atentas para o papel do psicólogo nesse momento. Não é que teve aumento das doenças, isso também está aumentando, claro. Mas não só isso. Hoje as pessoas estão mais abertas para procurar um psicólogo, porque alguns mitos caíram nesse processo de pandemia. De que quem só procura terapia é uma pessoa louca, doida. As pessoas estão percebendo o potencial de ajuda do psicólogo. As pessoas estão reconhecendo que não é fraqueza, é inteligência procurar um psicólogo. Que o psicólogo é aquela pessoa que vai ajudar a desenvolver habilidades de enfrentamento que ela não tem. Tem um autoconhecimento que ela não tem ainda. E é fato, houve um aumento da demanda psicológica. E esse aumento não está diretamente relacionado ao número de doenças, de transtornos, e sim a uma abertura de que a nossa profissão ela tem potencial de ajuda, de que nós podemos ajudar. Mas quem vai ajudar? Aquele psicólogo resiliente, que está resistindo à crise, que está se adequando ao novo normal. Se você está esperando passar a pandemia, você vai estar em desvantagem. Agora, se você quer viver da psicologia, você precisa se adaptar. Por quê? Porque o mercado do psicólogo, o mercado da psicologia, a psicologia como negócio, está no momento favorável. Então, queria compartilhar isso com vocês. Tem uma empresa chamada Vitude que teve um investimento, foi noticiado isso em alguns jornais, investimento de 4,5 milhões esse ano. E diz você se aumentou ou não a demanda psicológica. As pessoas estão mais abertas ao atendimento psicológico. Você pode viver da psicologia mesmo na crise. Mas para isso nós precisamos ser psicólogos resilientes e adaptar ao novo normal. O nosso modelo de consultório precisa ser resiliente para superar a crise.